Olha, se você quer saber como funcionam as exchanges, as corretoras de criptomoedas, então esse vídeo é para você. Vamos nessa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Saindo do Zero, um programa onde eu te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Eu me chamo Elias Eduardo, sou especialista em investimentos em criptomoedas e eu vou estar com você nessa aula de hoje falando sobre as exchanges, as corretoras de criptomoedas. Então, vou compartilhar a tela aqui com você para a gente começar a nossa aula. Tem bastante coisa aí para a gente falar sobre as corretoras de criptomoeda. Exchanges de criptomoeda, o guia definitivo para começar a investir hoje. Então, o que eu vou te mostrar é um passo a passo de como você pode começar a investir ainda hoje, se assim você quiser. Beleza? Qual é o conteúdo da aula de hoje? Nós vamos falar sobre o que são as exchanges de criptomoedas, vou te explicar alguns pontos importantes, a funcionalidade das corretoras. Vou falar também como você escolher a melhor exchange, a melhor corretora de criptomoedas, e vou te explicar sobre estratégias de investimento dentro da corretora, tá? Vou te explicar como é que você pode investir lá dentro e utilizar algumas estratégias para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. A vantagem desse conteúdo de hoje, dessa aula de hoje, é aprender as melhores práticas para utilizar uma exchange, uma corretora de criptomoeda de forma segura e rentável. A corretora de criptomoeda ela tem várias funções, muita gente não sabe, várias formas de você proteger a sua conta, de você aumentar os seus lucros, diminuir as taxas que paga na negociação. Nós vamos estar falando sobre tudo isso aí, para você aprender a utilizar de forma segura e rentável uma corretora de criptomoeda. O objetivo dessa aula é te mostrar um guia definitivo para você começar a investir em criptomoedas utilizando as melhores exchanges, porque existem exchanges aí que não dão vitória. Existem vários casos de corretores de criptomoeda que aplicaram um golpe nos clientes. Então, o que eu vou te mostrar é um guia definitivo para você aprender a utilizar as melhores, tá? Você entenderá o funcionamento, escolherá a melhor opção para as suas necessidades e descobrirá estratégias para lucrar. Olha que legal, isso é bacana, né? E qual a importância de você assistir essa aula de hoje? Você não só vai entender o universo das exchanges, mas também estará preparado para dar os primeiros passos de forma segura e confiante. Então, não vai ficar uma coisa só no entendimento. Você vai saber mesmo dar os primeiros passos, evitando armadilhas, maximizando as suas chances de lucrar em um mês, tá certo? E para a gente começar com o pé direito, você precisa seguir essa orientação importante. Por quê? A inteligência artificial do YouTube vai trabalhar em seu favor se você fizer o que eu estou te orientando agora. Como assim, Elias? Todo conteúdo que é postado no YouTube, ele passa por um filtro. E qual é esse filtro? Se quem assistiu o conteúdo, curtiu, se inscreveu no canal, ativou as notificações e se comentou também. Agora, a inteligência artificial do YouTube está observando isso também. Esse é um filtro do YouTube. Então, quando você que está assistindo a aula, você curte a aula, poxa, eu já te falei aí o que vai fazer, o que eu vou te ensinar, a importância, as vantagens de você assistir essa aula completa. Então, se você já gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e você que é inscrito no canal já, você já acompanha aqui as aulas, você deixa um comentário, deixa um emoji, deixa um joinha, um gostei, a aula tá bacana, gostei do conteúdo, estou precisando, deixa um comentário e ativa as notificações. Quando você faz essas três coisas, a inteligência artificial do YouTube entende que esse é um conteúdo que você gosta, e aí ela passa a trabalhar em seu favor. Como assim? Todas as vezes que eu compartilho um conteúdo novo, que eu faço uma live, que eu posto qualquer conteúdo aqui no YouTube, que eu começo uma aula, o YouTube vai te avisar.
ele vai falar, olha, o Elias está compartilhando conteúdo, ó, tem uma aula nova, tem uma live agora acontecendo com o Elias, vem assistir. Quer dizer, dessa forma, sem perder nada, você vai descobrir e aprender o caminho para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Então, é importante que você faça isso, beleza? O que são, melhor dizendo, exchanges de criptomoeda? O que é uma corretora, uma exchange de criptomoeda? Eu gosto sempre de dar um exemplo que é bem simples e fica fácil de você entender. Imagina uma feira, onde tem ali pessoas vendendo frutas e pessoas comprando frutas. Lá na feira se reúnem os compradores e os vendedores. Então, uma exchange de criptomoedas, uma corretora de criptomoedas, é um local, é uma plataforma online, é uma empresa, uma plataforma online, aonde se reúnem os vendedores de criptomoedas, pessoas que têm criptomoeda e querem vender, e os compradores de criptomoedas, pessoas que querem comprar criptomoeda. E existem dois tipos de exchange, tá? Existem dois tipos de corretora. Existem as centralizadas, que é uma empresa, como a Binance, como a Mercado Bitcoin, a Brasil Bitcoin, a Nova Dax, são empresas que fazem toda essa gerência, esse gerenciamento, essa conexão entre os compradores e vendedores. O outro tipo de exchange, de corretora, é a descentralizada. São as que funcionam de maneira automática através das finanças descentralizadas, dos contratos inteligentes. Essas exigem um pouco mais de habilidade para a pessoa começar a investir. Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar das corretoras centralizadas. É mais fácil para você começar a investir nas corretoras centralizadas. E para você investir nas corretoras descentralizadas, você vai precisar passar pela corretora centralizada, porque na corretora descentralizada, até o momento, não tem como você transferir a sua grana diretamente para lá. Você tem que ter criptomoeda, transferir para a corretora descentralizada para conseguir negociar. Na centralizada, você consegue transferir a sua grana da sua conta bancária para a sua conta na corretora, comprar criptomoeda e fazer tudo que eu vou te ensinar nessa aula. Então, nós vamos tratar das corretoras centralizadas, tá certo? Para ficar fácil aí para você entender, beleza? E aí, qual a principal função das corretoras centralizadas? São duas, basicamente. Primeira, o investimento. Primeira função é o investimento. Segunda função é aplicação. E aí, vamos falar um pouquinho da diferença de investimento para aplicação? Investimento é você comprar criptomoeda. Então, quando você transfere a sua grana da sua conta bancária para a sua conta na corretora e aí você compra a criptomoeda, você está investindo. Isso é investimento. Mas dentro da corretora também existe as aplicações, que é você já investiu na criptomoeda e aí você pega aquela criptomoeda e faz uma aplicação na corretora para ter renda passiva. E aí eu vou te explicar alguns riscos, algumas preocupações que você tem que ter com relação a isso mais para frente, tá certo? Mas a principal função aí da corretora centralizada é o investimento e as aplicações, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso slide e olha, para você aprender e acelerar os seus ganhos, eu aconselho fortemente que você participe da série de lives Investimento Cripto. É uma série de lives que acontece aqui no YouTube, terças e quintas, às 15 horas do Brasil, 3 da tarde do Brasil, 19 horas de Angola, 20 horas de Moçambique. E nessa série de lives, eu mostro atalhos e obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado cripto. Olha que legal. E o legal de você assistir às lives, de participar ao vivo, é que você tem a chance de ganhar o slide da apresentação da aula. Então, todo o conteúdo que é apresentado, quando você participa ao vivo,
você tem a chance de ganhar. Olha que massa. Tem a chance de tirar suas dúvidas comigo ao vivo também, bater um papo comigo. Olha que bacana. Então, terças e quintas, às 15 horas do Brasil, 19 horas de Luanda, 20 horas de Maputo, nós temos a série Investimento Cripto ao vivo e eu aconselho fortemente que você participe, tá certo? Agora, vamos falar sobre escolher uma exchange, uma corretora para você, tá? O que eu vou falar aqui são pontos indispensáveis para você poder escolher uma corretora de criptomoedas, tá? Eu vou explicar cada ponto desse aqui. Então, primeira coisa que você deve avaliar para você decidir se vai abrir conta na corretora ou não é o volume de negociação em 24 horas. O que é um volume de negociação, Elias? É a grana que está sendo movimentada entre compra e venda dentro da corretora. Então, quanto maior for o volume, quanto mais dinheiro as pessoas estiverem movimentando dentro da corretora, isso é um bom sinal. Se tem muita gente negociando ali, comprando e vendendo na corretora, é um bom sinal. Então, um volume de negociação aí diário de mais de $500 mil, mais de $500 mil, é bom, é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Procure sempre escolher as corretoras, as exchanges que têm um alto volume de negociação. Mas, Elias, onde é que eu vejo isso? Daqui a pouquinho eu te falo onde você consegue todas essas informações, beleza? Vou te falar daqui a pouquinho mesmo. Uma outra informação que você deve avaliar para você decidir se vai abrir conta na corretora ou não são os mercados. E o que são os mercados? São os pares de negociação. A criptomoeda é negociada em par. Então, um exemplo, eu tenho reais e quero comprar Bitcoin. Então, vai ser o par Bitcoin reais. Ah, eu tenho euro e quero comprar Ethereum. Vai ser o par euro Ethereum. Então, as criptomoedas são negociadas em pares e que são chamados, dentro de algumas exchanges, esses pares de negociação são chamados de mercados. Você vai abrir lá a plataforma e você vai ver lá mercados, mas são os pares de negociação. E aí, quanto mais pares de negociação tiver, melhor. Porque os pares de negociação, os mercados de dentro da exchange, influenciam diretamente no volume de negociação. Porque se tem mais criptomoedas, se o portfólio, se a quantidade de criptomoedas é maior, se os pares de negociação são muitos, então o volume de negociação vai ser grande também. E o legal é o seguinte, ó, que quanto mais criptomoedas, quanto mais pares de negociação tem, isso é sinal que muitos projetos de criptomoeda estão dentro da corretora e a tendência é que são projetos sérios, projetos sólidos. Isso traz uma segurança maior, beleza? E aí tem uma pontuação. No CoinMarketCap, é um site de estudo do mercado de criptomoedas, já falei dele em algumas aulas aqui. Lá você consegue encontrar essas informações sobre as exchanges. E a pontuação é baseada nessas informações aqui que eu estou te ensinando e em algumas mais. Então, existe um ranking das exchanges com as pontuações. Claro que você vai buscar as pontuações maiores. Isso quer dizer que aquela exchange ela está se qualificando mais do que as outras. Então, é importante a pontuação. As moedas fiat, moeda fiat é o dinheiro fiduciário. Então, é o dinheiro que a gente utiliza normalmente. Então, quanto mais moedas fiat a corretora, a exchange aceitar, melhor. Porque isso quer dizer que ela não está apenas aqui no Brasil. Se ela está aceitando real, dólar, euro e tantas outras moedas, isso está falando, está mostrando que aquela exchange está espalhada em vários lugares no mundo. Isso é legal. O mercado dela é maior.
a clientela dela é maior. Então, isso é muito bacana, é importante você observar isso também. Aí tem uma parada que é tipo um termômetro. Quando a pessoa está com febre, bota o termômetro acusa. As visitas semanais. Então, poxa, se você observa lá que tem muitos pares de negociação, tem muitas moedas fiat, mas as visitas semanais são baixas, tem alguma coisa errada, porque o lógico, o normal é uma corretora com muitos mercados, uma corretora com muitas moedas fiat, então ela vai ter também muitas visitas semanais, muita gente entrando durante a semana para negociar. Quanto maior for o número de visitas semanais, melhor. E aí, quando você for lá no CoinMarketCap buscar essas informações, pega as corretoras principais, as exchanges principais, do topo da lista. Não vai lá para o fundão da lista, não, que é furada, tá? Outro ponto importante de você avaliar são as taxas. Mas eu pago taxa, velho. Paga taxa. É pouco, mas paga. Quando você compra uma criptomoeda, você paga uma taxa. Quando você vende uma criptomoeda, a transação com criptomoeda, você vai pagar uma taxa dentro da corretora. E quando você saca a criptomoeda também, você paga uma taxa. Ah, mas eu não quero sacar cripto, eu quero sacar em reais. Você vai pagar uma pequena taxa de saque também. Então, essa taxa varia de corretora para corretora. Existem corretoras que cobram uma taxa absurda para você sacar a criptomoeda. Existem corretoras que para você sacar a mesma... Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a investir, eu investi numa moeda que estava sendo lançada, tinha pouca grana também para investir, comprei pouquinho da criptomoeda, e aí eu falei assim, vou investir e vou sacar essa criptomoeda da corretora para guardar na minha carteira, que é o aconselhável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí eu lembro que eu tinha comprado acho que 1.000 criptomoedas, 1.500, um negócio assim. Quando eu fui sacar, eu nem sabia que pagava taxa de saque. Olha o que é você começar sem participar dessas aulas, sem ter informação certa, conhecimento. Por isso que é importante você assistir o programa, a aula completa. E aí eu fui sacar, a taxa de saque dentro dessa corretora era de 500 criptomoedas. Eu tinha comprado, acho que 1.000 ou 1.500. Não, eu tinha comprado 1.000, fiquei só com 500. Porque eu paguei 500 de taxa. E eu só fui ver depois que eu, confirmei a transação. Que não tem como reverter. Transação de criptomoeda foi e já era. Aí eu fui pesquisar, fui entender o que estava acontecendo. Acredite que eu encontrei uma outra corretora que a mesma criptomoeda, a taxa de saque era uma criptomoeda só. Eu economizaria 599 cripto se eu tivesse esse conhecimento na época. Então, você, antes de fazer qualquer coisa, buscar ver quais são as taxas, taxa de compra, taxa de venda, taxa de saque, taxa de transferência de criptomoedas, é importantíssimo. E aí, já para fazer um filtro legal, você verificar a comunidade da da exchange. Geralmente as corretoras têm Instagram, têm Twitter, algumas têm canal no Telegram. Então, você vê as redes sociais, algumas têm canal no YouTube. Você procurar ver, principalmente no Telegram e no Twitter, procurar ver o que as pessoas que têm conta na corretora estão falando. Porque às vezes você está achando que a corretora é massa, que a corretora é legal, mas a comunidade de clientes da corretora está insatisfeita. Então vocês não vão nem abrir conta na corretora porque você vai para um lugar que está tendo problema. A gente tem que fugir de problema no mercado de criptomoedas. E aí eu fiz questão de pedir para deixar em vermelho esse último ponto e deixei para falar por último propositalmente, a segurança. Então, você deve analisar qual é o sistema de proteção da sua conta na corretora. Quanto mais proteção tiver, melhor. E aí, eu já vi algumas pessoas, às vezes, reclamando das verificações, das confirmações que a corretora pede
para a pessoa ter acesso. É muita coisa, é muito isso. Não, rapaz, você é o seu banco no mercado de criptomoedas. Como é que você não quer ter segurança com o seu dinheiro, com a sua grana? Tem que ter segurança, verificação em 2 etapas. Tem que ter. Você precisa ter lá. Ó, eu gosto das corretoras que têm os endereços de saque verificado. Como assim? Você cadastra um endereço de saque e só saca para aquele endereço. Para mudar o endereço, tem que fazer uma configuração diferente, autenticação de 2 fatores, receber mensagem no celular, e tem o código lá do Google Authenticator, que é uma senha que muda de minuto em minuto. É uma burocracia para mudar. Eu gosto de corretoras assim. Por quê? Na corretora, eu estou movimentando a minha grana, que eu sou para ganhar. Você soa para ganhar o seu dinheiro. Então, tem que ter segurança. Busca corretoras com o máximo de segurança possível. Tá certo, pessoal? E aí, ó, vamos falar de estratégias de investimento dentro das exchanges. Porque você compra e vende ali dentro da exchange, mas tem algumas estratégias lá para você fazer investimentos e rentabilidade maior, tá certo? Só que, se você ainda não seguiu essa orientação importante, você precisa fazer isso. Essa é a única forma que existe de você aprender quais são os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. E por que eu te digo que essa é a única forma? Porque somente se você fizer isso que eu vou falar agora, o YouTube vai te avisar quando tiver uma aula nova, quando tiver um conteúdo novo, quando eu tiver ao vivo aqui e você puder participar para bater um papo comigo, o YouTube vai te avisar somente se você fizer isso aqui, ó. Você tem que curtir a aula. Se você está assistindo a aula até agora, já aprendeu um monte de coisa e ainda não curtiu, curte a aula. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. E se você já é inscrito, deixa um comentário aí. O que você está achando até agora da aula? O que chamou mais a sua atenção até agora na aula? É importante. E ative as notificações. Quando você faz essas 3 coisas, o YouTube entende que o conteúdo é bom e que você gostou. Então, o que ele faz? Todas as vezes que eu começo uma aula ao vivo ou disponibilizo uma aula gravada, o YouTube vai te avisar que tem um conteúdo novo para você. Olha que massa. Então, segue essa orientação importante, tá certo? Estratégia para investir. Uma das principais, na minha opinião, e eu faço isso, é o token da própria corretora. Mas, Elias, o que é token? Você fala sempre criptomoeda, agora tem token? A diferença de token para criptomoeda é que a criptomoeda tem a sua própria blockchain. Já falei de blockchain aqui algumas vezes nas aulas. É a tecnologia utilizada pela criptomoeda. E o token não tem uma blockchain. O token é criado, desenvolvido dentro da blockchain de uma outra criptomoeda. É mais ou menos assim, ó. Vamos supor que a criptomoeda seja uma árvore, então a árvore tem o tronco dela e o token fosse um galho da árvore. Mais ou menos assim para você entender, tá? Então, tem criptomoeda que tem a própria blockchain e naquela blockchain da criptomoeda podem ser desenvolvidos, criados tokens, vários tokens. Então, geralmente, as corretoras de criptomoeda têm os seus próprios tokens. Algumas têm as suas próprias criptomoedas, tá? E quando você investe no token da corretora, você compra uma quantidade do token, e aí você tem que fazer uma análise para ver se o token da corretora vale a pena investir ou não, tá? Para você não botar um monte de grana no token da corretora e seu dinheiro não render. Mas você ter uma quantidade do token da corretora que você tem em conta é estratégico. Por quê? Na grande maioria, tá? Isso aqui eu vou te falar, possa ter algumas que não tenham, não sejam assim, tem algumas que nem token tem, mas a grande maioria que tem os próprios tokens ou as criptomoedas, elas têm isso aqui, ó. Quando você tem uma quantidade do token ou da criptomoeda da exchange, você tem desconto nas taxas. Então, todas as taxas, taxa de saque, taxa de pagamento,
algumas só na taxa de transação, tá? Outras é em todas as taxas. Mas quando você tem o token ou a criptomoeda da exchange, você sempre vai ter algum desconto em alguma taxa. Então você já começa ganhando, você está pagando menos do que os outros, certo? E aí você tem vantagens nas aplicações. Então, existem as formas de aplicar, é como se fosse uma poupança. Você deixa lá a sua criptomoeda dentro da corretora e ela vai rendendo juros ou em 30 dias, 60, 90, aí você vai escolher qual é o prazo. E geralmente, quando você tem a criptomoeda da exchange, eles te dão algumas vantagens sobre isso. E te dão também prioridade em lançamentos de criptomoeda dentro da exchange. Então, existem algumas exchanges que lançam criptomoedas no mercado. E para os clientes que têm o token ou a criptomoeda da própria corretora, da própria exchange, eles têm prioridades no lançamento. Às vezes, eles podem receber aquela criptomoeda que vai ser lançada antes dos outros. Às vezes, ele já recebe uma parte da criptomoeda só por ter o token da corretora. Isso é legal para caramba. Isso é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Então, é uma estratégia de investimento que talvez você não sabia. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Você já sabia dessa estratégia? Ou você achava apenas que abrir conta na corretora era para comprar criptomoeda e vender? Se você já sabia, deixa aí nos comentários que você já sabia. Se você não sabia ainda, deixa aí nos comentários que você não sabia, que eu quero saber qual é a sua opinião, tá? E aí, ó, outra estratégia é você verificar o volume de negociação da criptomoeda dentro da corretora. Então, quando você abre a página inicial da corretora, você vai ver lá, na grande maioria, uma lista de criptomoedas. São os pares de negociação. E aí tem algumas informações ali, uma delas é o volume de negociação da criptomoeda, daquele par de negociação ali. E você pode ver o volume das últimas 24 horas, das últimas 12 horas, das últimas 6 horas, 3 horas e 1 hora. Geralmente é assim. Isso varia de exchange para exchange, tá? Mas geralmente é assim. Então, você observar o volume de negociação da criptomoeda que você está pensando em investir, primeiro das 24 horas, das últimas 24 horas até a última hora. Porque você vai conseguir ter uma noção se tem muita gente negociando aquela criptomoeda no momento. Às vezes, esse volume de negociação pode ser de compra. Então, você vai ver lá no preço, na variação do preço, que o preço valorizou 50%, 70%. Se esse volume de negociação for de venda, muita gente vendendo, você vai ver que o preço teve uma queda. Só que aí tem uma jogada. Você pode tanto ver o volume de negociação de compra, para ver se você consegue surfar na alta, e também você pode ver o volume de negociação de venda, porque às vezes a criptomoeda já caiu tudo que tinha para cair. E aí, é claro, você vai fazer uma análise técnica. Você vai lá no TradeView, verificar no gráfico, ou até no gráfico da corretora também dá para você ver isso, que geralmente as exchanges têm um gráfico do TradeView, ele é mais resumido, não tem tantos recursos como o gráfico do TradeView, mas dá para você ver algumas informações. E aí, isso que eu estou falando, você vai ver no gráfico, tá? Às vezes a moeda já caiu o que tinha para cair. Encontrou um suporte. Eu falei sobre suporte em uma das aulas recentes do programa Saindo do Zero. E aí, às vezes, encontrou um suporte e vai voltar a subir. Então, você observou esse volume, observou no gráfico, encontrou uma oportunidade para ganhar dinheiro. Essa é uma estratégia, e essa é uma estratégia que as duas, na verdade, eu uso bastante. Eu sempre procuro ter uma quantidade de token da exchange e sempre, quando eu vou negociar, sempre, isso é sempre, eu sempre vejo o volume nessa ordem. Primeiro das últimas 24 horas, e aí venho descendo até a última hora e encontro sempre oportunidades para ganhar uma grana aí naquele momento, tá certo? E aí, vamos ver na prática quais são os passos que você vai dar. Então, primeiro, você vai abrir a conta na exchange. E se você não sabe, não faz ideia como fazer isso, tem aqui no card
um vídeo onde eu abro uma conta em uma corretora. Eu até tenho conta nessa corretora, tá? Então, é o passo a passo abrindo conta e comprando criptomoeda. Então, só é você assistir esse vídeo aí se você não sabe. Mas faça a sua análise. Sempre, sempre faça a análise baseado nos pontos que eu ensinei, tá certo? Depois de que você abrir a conta, você vai verificar a sua conta. E nesse vídeo aí que eu falei há poucos instantes, eu ensino também como verificar a conta. Depois você vai para configurações de segurança. E aí você muda de corretora para corretora. Então você pode ir no suporte da corretora ou ir na aba configuração, seguranças e ver lá quais são as opções de segurança. Utilize todas. Não é utilizar a maioria, não. É todas. Você é o seu banco no mercado de criptomoedas. Depois que você configurar a segurança, você vai fazer as configurações de saque e depósito, que é os endereços que você vai sacar. Algumas exchanges, você só pode fazer o depósito do mesmo CPF, principalmente as brasileiras, né? Do mesmo CPF da onde está saindo o dinheiro para o CPF que é dono da conta da corretora, da carteira ali da corretora. Então, faz as configurações de saque, de endereço de saque de criptomoedas, configura tudo, tá? Configuração de depósitos e de saques. Depois você vai fazer uma compra mínima. Abri minha conta na corretora, já sou expert, vou investir 10 mil reais, todo o dinheiro que eu tenho na poupança. Não faz isso, pelo amor de Deus. Faz uma compra mínima. O mínimo é 10 reais, é 10 reais que você vai comprar. Por quê? Para você testar todo esse processo. Para você testar como é o depósito, como é a compra da criptomoeda, como é o saque. Você vai testar primeiro, verificar se está tudo funcionando direitinho. É melhor você verificar com 10 reais do que com 10 mil. E aí, só lembrando que quando você for fazer o depósito, você tem que calcular a taxa. Porque se você vai depositar e vai comprar, vamos supor que a compra mínima seja $10. 10 reais, perdão, 10 reais. Para você que está aqui no Brasil, 10 reais. E aí você deposita os 10 reais para comprar criptomoeda. Só que na hora da compra você tem que pagar uma taxa. Então você não vai ter 10 reais, você vai ter R$ 9,97. Só que a compra mínima é 10 reais. Você não vai conseguir comprar. E aí, para você depositar, você não vai conseguir depositar os 3 centavos. Desculpa, deixa eu beber uma água. Você não vai conseguir depositar os 3 centavos que você pagou de taxa. Você vai ter que depositar mais 10 reais. Então, é melhor você, antes de fazer o depósito, calcular qual é a taxa que você vai pagar, mas deposita o mínimo para você testar todo esse processo. Beleza? E aí, aqui no canal no YouTube, aqui no meu canal, tá? Eu tenho mais de 200 aulas ensinando os passos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. E dentre essas aulas, tem abrindo conta na Brasil Bitcoin, tem abrindo conta na Binance, tem configurando as contas nas corretoras. Só é você dar uma pesquisada que você vai poder assistir qual é o passo a passo. Mas, repito, faça a sua pesquisa. Você pode maratonar os vídeos aqui do canal e aprender de forma séria, de forma segura, como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Beleza? Sacada de investimento da aula de hoje é você encontrar as melhores criptomoedas para investir e lucrar em apenas um mês. A partir do momento que você já sabe ali andar dentro da exchange, da corretora, então você já tem que pensar no próximo nível. E qual é o próximo nível? Você encontrar as melhores criptomoedas que estão ali dentro da corretora para você ganhar dinheiro em um mês. Beleza? E aí, as melhores criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês nem sempre são as melhores criptomoedas do mercado. O Bitcoin é a melhor criptomoeda do mercado, mas às vezes o Bitcoin não é a melhor moeda para ganhar dinheiro em um mês. Por quê? Porque o Bitcoin não oscila tanto de preço como as demais criptomoedas. Então, às vezes, o Bitcoin está valorizando aí 3% ao dia,
mas existem criptomoedas que estão valorizando 70, porque a volatilidade é maior. Então, você encontrar, e olha, pessoal, eu uso as corretoras de criptomoeda, as corretoras centralizadas, e encontro criptomoedas para ganhar dinheiro em um dia, né? Em um mês, não. Dá para você fazer isso, cara. Mas aí, Elias, o que eu tenho que observar? Então, vamos aos pontos importantes para você conseguir encontrar as melhores criptomoedas. Entender o mercado de criptomoedas. Você precisa entender a dinâmica do mercado para conseguir encontrar essas melhores criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês. 2, você precisa saber como escolher as melhores criptomoedas para investir. Então, não é só entender a dinâmica do mercado, é saber como escolher as melhores criptomoedas. E 3, as melhores criptomoedas para investir e lucrar em um mês. Então, não é só escolher as melhores criptomoedas, é as melhores para lucrar em um mês. Mas isso tem diferença, Elias? Muita. Vou te dar um exemplo. As melhores criptomoedas do mercado, Bitcoin e Ethereum. E as melhores criptomoedas do mercado eu tenho para o longo prazo, para ganhar dinheiro ao longo do tempo. Tenho elas em aplicações que está me rendendo renda passiva, uma renda extra. Inclusive, se você quer aprender a ganhar renda extra com criptomoeda, assista esse vídeo que está aí no card. Eu ensino como é que você pode ganhar renda extra com criptomoeda, tá? Então, meus bitcoins e etéreos estão para o longo prazo na renda extra. E as outras criptomoedas, eu escolho muita criptomoeda ali no dia para investir, para fazer investimento de 5 minutos, de 10 minutos, de um dia. Então, existe diferença em você escolher as melhores criptomoedas e você escolher as melhores criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês. Há diferença. E para você entender tudo isso aí, entender o mercado, entender como é que escolhe as melhores criptomoedas e as melhores criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês, você vai assistir a nossa próxima aula. E qual é a próxima aula? Descubra as melhores criptomoedas. Então, nessa aula, eu vou te mostrar não só as melhores criptomoedas do mercado, mas as melhores criptomoedas para você ganhar uma grana rápida, para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Beleza? Essa aula aí está muito top e vai ser a nossa próxima aula desse programa Saindo do Zero. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte a aula, se inscreve no canal, ativa aí também o sininho de notificações, porque somente dessa maneira o YouTube vai conseguir entender que esse é o conteúdo que você está buscando, que essa aula está te fazendo bem, e aí essa é a única forma que existe de você não perder nada e, de fato, de verdade, aprender qual é o caminho que vai te levar a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Todos vocês que participaram dessa aula tenham excelentes investimentos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço.